Meus amigos e amigas, é com muita alegria que iniciamos mais uma reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receber em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos irmãos Isabela, Lucimar e Cristiane, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pelo irmão Marcos, com a prece inicial, nosso irmão Sérgio, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que conduzirei a reunião, bem como a espiritualidade protetora que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes, lembrando que isso é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos com o coração aberto os benefícios desse banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade de luz, estando sempre em constante oração. Deus Criador, inicialmente agradecemos por nos permitir mais uma reunião do Evangelho no Lar. Suplicamos por sua inspiração a todos. Pedimos a luz de nosso Senhor Jesus Cristo para que as palavras aqui proferidas reflitam a sua mensagem e toque a todos que necessitam de harmonia e conforto nos seus lares e nas suas vidas, especialmente os nossos irmãos que passaram por uma tragédia recente no estado de São Paulo. Por fim, faça com que todos nós possamos ter um coração voltado para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de serem tolerantes, independente de onde estejam, para que possamos, de mão dadas, obtermos as dádivas prometidas em sua passagem em nosso plano material, nos trazendo a sua graça e o seu amor verdadeiro para todo sempre. Que assim seja. Leitura do capítulo 81, Ordenações Humanas, do livro Caminho, Verdade e Vida. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Palavras de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Baixo comentários de Emmanuel. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tornando a cruz a exemplo do Salvador. Claro
Claro esta que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá através das circunstâncias que lhes expressam os desígnios. No momento oportuno, essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muitas vezes, não te corresponda aos desejos, mas lembra-te que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tem algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje? Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. De comentários no que diz Pedro, me chama a atenção duas situações. Digo a primeira, quesito educação. E de segundo eu digo a falta de conhecimento. Educação de berço, com os pais instruídos, que esses pais foram instruídos pelos avós, essa família alimentada pelo amor, pela paz, onde o servir seria algo tão comum quanto a nós. Quanto a gente conseguisse um simples exemplo de piscar os olhos. Uma maneira tranquila, serena, nada de forçar a barra, né? Mas aí, isso nada aconteceu. Gero um filho cheio de revoltas. Meus pais foram rudes comigo, e assim eu sou, e assim eu continuarei sendo com os meus filhos. E assim os meus filhos com os meus netos. Está correto continuar trilhando, né, nos mesmos erros? E digo também, como eu citei acima, a falta do conhecimento. Falta do conhecimento pode, com toda certeza, destruir os sonhos do mais sincero servo de Deus. Toda certeza. Nós espíritas, né? Somos embasados que amai, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos é o segundo. Esses dois exemplos, conhecimento e educação, tudo vem a se unir com as palavras que diz Pedro e também aí das belas palavras que Emmanuel nos deixou. Sérgio, conhecimento realmente é tudo. Eu sempre costumo falar que você pode não ter nada, mas se você tem o conhecimento, você já tem tudo, né? E essa mensagem do Emmanuel, mais uma vez, bem atual para os nossos dia a dia, né? E eu fiquei pensando hoje quando eu li, né? Eu falei assim, às vezes dá vontade de falar assim com Deus. Não tem nada mais fácil para me pedir do que me sujeitar, de repente, aquele emprego onde eu sou humilhada todos os dias, aquela pessoa ingrata, que fiz de tudo por ela, e o que eu recebi em troca? Nada.
Pois é, meus amigos, às vezes temos que ser resilientes e aceitar a nossa cruz. Por amor ao nosso Mestre, temos que aceitar com dignidade e certeza, porque os desígnios de Deus são maiores e que nunca nos é dado mais do que suportaríamos. Estamos exatamente onde devemos estar, seja para a nossa própria evolução ou para colaborar na seara do bem. Eu estava também lembrando nesse texto, né, quando éramos crianças, não sei todos, mas lembro muito da minha infância, quando eu adorava brincar de dar aula, de ser professora, que era o meu sonho, era ser professora. Eu sempre queria ser a professora e nunca o aluno. Mas eu tinha que dividir, um dia eu, outro dia uma amiga, e assim é a lei, nessa ordenação humana. Viemos como líderes e outras vezes como subordinados. Porque quando nós não nos colocamos no lugar do outro, não tem problema. Fica tranquilo que a própria vida vai lá e faz isso. Nós temos deveres espirituais a cumprir. Se estamos passando por alguma tribulação, seja no trabalho, na família, nos serve de prova para que possamos reparar o mal que fizemos a outras pessoas a passarem quando estávamos em situações inversas. Num passado de outras vidas, ou até mesmo nessa, né? E daremos graças por esses resgates, de estarmos nesse ciclo evolutivo, tendo a oportunidade de reparar nossos erros do passado. Por isso é importante ter um coração resiliente. Parece fácil falar, mas não é, eu sei que não é, é muito difícil a gente dispor, é um desafio. Nos dispor de nosso orgulho, nos despir, na verdade, né, que eu quis dizer, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Aí penso, todos os dias precisamos de duas companhias. Nós temos que chamar a humildade e a verdade para caminhar com a gente. Eu acho que todos os dias de manhã, quando a gente chama essas duas companhias, já é um bom começo. E aqui eu vejo claramente também a lei de Deus atuando em nossas vidas. Ação e reação. Ninguém sai da mesa sem pagar a conta. E que bom que seja assim. Porque assim nossos corações se tornam resilientes. Que a nossa confiança seja sólida na palavra de Deus. E saibam que Deus está em nossos corações. Ele nos conhece e sabe exatamente o que suportamos e o que não suportamos. Essa ordenação humana, ela tem que ser respeitada. Temos que aceitar. Porque assim é. Quanto mais lutarmos contra isso, pior será para nós. Então, no nosso dia a dia, temos que orar e pedir a Deus, sim, resiliência, paciência, para podermos encararmos isso, para poder a gente, não que Ele vai tirar isso da nossa vida, não é isso, mas que possamos passar com um coração mais tranquilo, sabendo que no futuro isso será recompensado. Eu vi um filme esses dias e teve uma frase que está ecoando até agora na minha cabeça e eu vou dividir com vocês e vou terminar falando essa frase. Um momento de dor vale uma vida inteira de glórias. Jesus sempre nos ensinou que devemos ser humildes e respeitar as leis humanas, mesmo que não concordemos com elas. Nosso mestre pede que nunca devemos ir contra um irmão, mas é muito difícil não reagir quando somos humilhados, pois é neste momento que devemos lembrar da cruz. Essa foi uma das partes que mais me chamou a atenção na lição de hoje. Como tudo fica pequeno diante da cruz. Não tem humilhações, raiva, ódio ou dor que não suma diante da cruz. Então me encho de paz e busco conforto nos ensinamentos do Mestre, pois sempre temos algo a fazer todos os dias e é sempre bom preencher com o trabalho. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Todos colocaram tão bem, né, que
diante de várias situações, a gente não deve perder o controle, né? Não fazer a desordem, aqui como ensina o texto, referente às pessoas do trabalho, no lar, em todo lugar que a gente se encontra, né? Que sejamos pacientes, mas ao mesmo tempo pacificadores, né? Se tiver algo também que a gente possa fazer para manter a harmonia, cabe a nós, né? Cumprir com a nossa parte. E ao mesmo tempo, às vezes a gente se sente um pouco ofendido por certas situações, mas esse texto também fez me lembrar, porque aqui Emmanuel fala que muitos, né, consideravam o mestre como um anarquista vigoroso. Em certas situações, Jesus foi um pouco rígido, né? A gente tem aquela passagem que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Jesus teve uma atitude um pouco mais rigorosa, mas ele a intenção dele não foi trazer desordem, como muitos entenderam. Então, muitas vezes, tem alguém que está chamando a nossa atenção, né? A gente está precisando daquela chamada de atenção, só que a gente não aceita, a gente acha que está sendo o problema de outra pessoa. Então, a gente tem que ter um pouquinho de humildade, porque às vezes aquela chamada de atenção está sendo necessário para a gente corrigir algo que a gente está fazendo. E então a gente tem que ter a humildade e refletir o que a gente está fazendo para contribuir com aquela situação, né? E não só enxergar como as outras pessoas estão causando situações de desarmonia. Então cabe a gente se colocar no nosso lugar e fazer o que a gente pode de melhor, não é? Sendo os discípulos de Jesus, nos corrigindo e contribuindo para a harmonia de todos. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, ouvindo uma canção e refletindo. Não nos revoltemos com o campo de serviço ao qual estamos ligados, na certeza de que todos podem colaborar na obra do Cristo. Aceitemos as ordenações humanas. Jesus é o divino doador de nossas atividades diárias. Se hoje realizamos uma atividade específica, é porque dela somos necessitados. Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade protetora que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de conforto,
diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e necessitam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma, para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes, no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda espiritualidade de luz, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.